Amigos, nós chegamos à terceira etapa do nosso minicurso, que nós estamos denominando de democracia anembrionária. E nesse momento nós vamos abordar resumidamente o, o tema que nós podemos chamar de as instituições conspiratórias. Como as instituições brasileiras, elas conspiraram contra a nossa democracia. E, claro, vamos utilizar como exemplo empírico o golpe parlamentar de 2016. Para tanto, nós precisamos voltar um pouco a 2014. Era o ano em que a presidenta Dilma Rousseff pretendia reeleger-se, mas era um ano de muita convulsão. Nós estávamos no ápice de um processo de radicalização do establishment, da elite, contra a Dilma e a intenção deflagrada por esses setores do topo da sociedade brasileira no sentido de destituir, vencer as eleições, não é? De derrotar a Dilma e interromper o ciclo dos governos do Partido dos Trabalhadores. Então, 2014 foi um ano de muita convulsão nas ruas, aquelas manifestações dos amarelinhos, já tínhamos uma cobertura dramatúrgica dos episódios de corrupção, tínhamos aquelas manifestações do não vai ter cópia, a própria mídia, ela não é, guerreava contra os estados, levantava suspeições sobre a qualidade dos estádios, a segurança interna do país, havia uma torcida contra a Copa, e havia uma torcida contra a própria seleção brasileira. Tinha gente que, por motivações políticas, torcia contra o Brasil. Talvez por isso, essa soma de energias tão negativas, nós levamos aquele 7-1 da Alemanha. Mas no plano político, tudo isso era manejado para desgastar a presidenta Dilma Rousseff, que já enfrentava um período difícil na economia, sem crescimento e sem perspectivas para isso. De toda maneira, chegamos ao final das eleições e a Dilma consegue se reeleger. Imediatamente, o candidato derrotado do PSDB, o queridinho da grande mídia brasileira, anuncia que vai pedir a anulação das eleições, o impeachment, tudo aquilo. Pois bem, o ano de 2015 já essa pauta do impeachment, ela entra em discussão. Nós já se começam a preparar as armas para a batalha fora do campo das urnas, fora do campo das eleições. A Dilma tenta lançar um programa econômico que, de certa maneira, é contra a agenda dela de campanha para impulsionar a economia, nada dá resultado. De toda maneira, o país estava dentro da legalidade, não havia nenhuma quebra por parte do governo no sentido de controlar as instituições, de proibir protestos, de usar a sua máquina para impedir que as instituições funcionassem normalmente. Em 2016, acontece o golpe. E, nesse sentido, eu quero destacar o papel de instituições-chave nesse golpe parlamentar de 2016. Claro, ele surge a partir do manejo dos episódios de corrupção envolvendo empresas e partidos da coalizão governamental, à frente o Partido dos Trabalhadores. Então, a mídia, novamente, tal como no Mensalão, durante o governo Lula, ela começa aquele processo intenso de deslegitimação do Partido dos Trabalhadores, de criminalização da própria política, e então as capas de revistas, o Jornal Nacional, todos estão investindo muito nesse viés moralista, não é, para então favorecer as condições para o impeachment. E eu destaco algumas palavras no papel da mídia, né? Por exemplo, a palavra seletividade. É claro que havia todo um esforço para demonizar figuras e lideranças do Partido dos Trabalhadores. Havia também muita manipulação, né? A semiótica funcionou intensamente na cobertura midiática em relação à conjugação de textos com imagens. As capas da Veja mostravam
o PT, Lula sangrando, né, demonizado, vestindo capa do capeta. Era toda aquela manipulação da imagem e do texto e da fala para ter repercussões políticas. Isso também, nós podemos utilizar a palavra espetacularização dos episódios de corrupção. Virou uma novela cotidiana, não é? Intensa, um bombardeio constante. Então, a mídia ela começou a fazer pressão sobre as instituições que iriam conduzir o processo de impeachment, não é? O judiciário e o próprio Congresso. E havia, na sua grande maioria, uma uniformidade. Nós, mais uma vez, temos que mencionar que os meios de comunicação no Brasil são extremamente concentrados, eles estão na mão de uma meia dúzia de famílias, e elas eram uniformes, eram um jogral, no sentido de utilizar a corrupção como arma de combate ao Partido dos Trabalhadores e como força para pressionar as instituições que já estavam cuidando do impeachment. Então, a mídia teve um papel essencial nisso daí. Nós tivemos também o papel do judiciário, não é? O judiciário foi peça-chave, ou vamos dizer, parte do judiciário, não é? Nós sabemos agora quantas ilegalidades, quanto o devido processo legal foi desrespeitado com as revelações da Vaza Jato. Mas nós já suspeitávamos disso. Em primeiro lugar, das ilegalidades cometidas em todos os processos, sobretudo o processo envolvendo o ex-presidente Lula. Nós temos uma etapa nesse minicurso reservada só para isso. Nós temos o voluntarismo, né? Pessoas virando estrelas, juiz estrela, procurador estrela, que vão agir com parcialidade. Não tenha dúvida que hoje está mais do que provado, mas na época nós já denunciávamos isso. Quem se debruçava para entender os meandros dos processos, como eles serviam a política, né, naquele momento. Então, havia, por parte desse judiciário lá da Lava Jato, uma parcialidade a toda prova. Punitivismo, né, de toda maneira, tinha que ter punição, tinha que ter prisão, condenação imediata, não é? Então, havia toda uma exaltação pela punição, independentemente da legalidade dos processos envolvidos. O lawfare, que é exatamente o uso da lei contra os inimigos políticos, né, por parte do judiciário, então. Então, o judiciário ele assume um protagonismo no jogo político, porque ele vai dizer quem vai ser processado, quem vai ser preso, não é? E nós chegamos ao absurdo da presidenta Dilma Rousseff ter a sua ligação telefônica quebrado o sigilo, e depois do sigilo, o ex-juiz Sérgio Moro, ele divulgou para a Rede Globo a conversa de Dilma com Lula, né? Uma conversa sobre uma provável nomeação de Lula, e ele criminalizou isso e arriscou tudo. Depois o STF, na figura do Teori Zavascki, já falecido, passou a mão na cabeça do juiz Sérgio Moro. Eu pergunto, em que democracia sólida isso aconteceria? Não é um juiz de primeira instância vazar uma informação sem cobertura legal para a grande mídia, no intuito de impedir a nomeação de um ministro que estava em pleno gozo dos seus direitos legais, o ex-presidente Lula, não é? Depois o ministro Gilmar Mendes do STF impede a nomeação de Lula, não é? Então, todas as coisas fora do arcabouço legal, à margem do Estado de Direito, mas era tudo avalizado pela grande mídia e, de certa maneira, respondia a todo o trabalho que a mídia fazia de exaltação desses heróis do judiciário, porque a ela interessava ter esses heróis a serviço dos seus interesses políticos, que eram exatamente interromper os governos petistas. Então, o judiciário, que devia ser o garantidor da lei, não é? E das regras do jogo democrático e do devido processo legal, em várias instâncias, ele funcionou como impulsionador do golpe parlamentar também. Ele sabotou a própria democracia brasileira. Prisões ilegais, depois veio o processo do ex-presidente Lula e tudo que envolveu, não é, a antecipação dos prazos para que o Partido dos Trabalhadores estivesse fora do jogo político em 2018.
Então, nós temos o judiciário como uma instituição que realmente falhou. E, por último, eu quero destacar o Congresso Nacional. Claro, nós tínhamos na figura do Eduardo Cunha alguém que já era investigado por corrupção pesada, mas preservado pelo judiciário, ficou fazendo o que nós chamamos de desvio de finalidade, né? Usando o seu cargo para barganhar apoio no sentido de ficar livre da sua própria cassação. Então, ele começa a fazer chantagem com a presidenta Dilma, no sentido de que os deputados do Partido dos Trabalhadores, lá na Comissão de Ética, votassem a favor dele, para salvar a pele dele. Não feito isso, não acontecendo isso, ele deflagra o processo de abertura do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E, no afastamento dela, o PMDB, o MDB de Temer, chega a lançar um programa, né, de governo. Então, havia uma conspiração, havia um desvio de finalidade do presidente da Câmara, havia uma conspiração entre parlamentares para que um governo sucedesse a Dilma, antes mesmo dela ser condenada finalmente, não é? E depois, os fatos do próprio governo Temer confirmam que foi um golpe parlamentar, porque o Temer pegou ali em conversas impróprias no Palácio do Planalto e com o empresário lá, Joesley, e gravada a sua fala, e então vem o processo de impeachment para o Congresso e o impeachment não funciona, não é aberto, porque o mesmo Congresso que derrubou a Dilma era o Congresso que estava mantendo o Temer. Então, não tinha nada de pedalada fiscal, isso foi, inclusive, contestado por órgãos técnicos do próprio Senado e auditorias, foi apenas um pretexto. As instituições, então, em função da pressão, no caso do Congresso, houve sabotagem da própria democracia, houve cooptação, não é, de apoio, houve barganha, oferecimento antecipado de cargos. O MDB tinha uma lista de cargos no governo federal para oferecer a quem votasse a favor do impeachment. Então, veja, nós temos aí 3 instituições sabotando a própria democracia, não é? E o impeachment é decorrente desse processo, não é? Onde as armas utilizadas foram, sobretudo, os discursos, as narrativas, a interpretação das leis, as próprias pressões de rua da classe média, né? Já naquela época, com o negócio de fora Dilma, fora PT, fecha Congresso, volta à ditadura, já havia isso, e já havia também violência física, pessoas que andavam de vermelho eram agredidas. Então, foi um processo que antecipava o que nós estamos vivendo hoje nesse ambiente do governo Bolsonaro, o ambiente de fascismo. Os principais atores desse processo, fora das instituições também, foram os empresários, a classe média, eu já me referi, a alta burocracia, essa que estava dentro das instituições judiciárias, e os eleitores da oposição. Claro que houve resistências. Os partidos de esquerda, os movimentos sociais, os eleitores de esquerda e uma certa imprensa alternativa também procuravam fazer um contraponto, mas nada pôde impedir que o golpe parlamentar acontecesse, tendo como consequência a ascensão da extrema-direita no Brasil, regressões sociais a toda prova e a volta do autoritarismo, que vem se consumar em 2018 com a eleição do governo Jair Bolsonaro. Hoje, junho de 2020, passado 1 ano e meio da eleição de Jair Bolsonaro, o país se assusta com o grau de autoritarismo dele e com o ambiente de fascismo que ele tenta gerar na sociedade brasileira, a ponto de já suscitar reações fortes em plena pandemia do coronavírus. Então, a história recente do Brasil, de desmonte da democracia e de demonstração de que nós não temos uma democracia sólida e, portanto, nossa democracia é anembrionária, é um ovo cego, passa por nós compreendermos que as instituições estavam funcionando, mas estavam funcionando a favor da classe dominante, a favor das elites e contra os setores populares. É dessa forma que nós concluímos, então, essa etapa sobre
às instituições conspiratórias. Um abraço a todos.